Capítulo 669, Notícias da Ilha da Divina Fênix. Tradução, Cyber Revisão, 0QC, CYS. O Estreito da Aurora Escarlate ficava a dezenas de milhares de milhas a sudeste da Ilha da Divina Fênix. Entre duas grandes ilhas próximas umas das outras havia uma grande corrente que fluía através delas. Como o fundo da água era rico em minerais preciosos, havia um estoque muito vasto de peixes no Estreito da Aurora Escarlate. Havia ainda muitos monstros de baixo nível e bestas viciosas que se reuniram aqui para procurar comida. Assim, esta terra tornou-se um paraíso para mortais comuns e artistas marciais. As pessoas que viviam nessas ilhas podiam simplesmente ir ao mar uma vez para obter uma rica colheita de comida, desfrutando de uma vida tranquila e confortável de dias pacíficos. Durante uma tarde tranquila no Estreito da Aurora Escarlate, uma leve névoa permeou o mar. O Estreito da Aurora Escarlate estava muitas vezes nebuloso. Quando o sol se punha, a luz fraca refletia sobre essa névoa, parecendo nuvens vermelhas flutuando sobre a água. De longe, era como se todo o Estreito da Aurora Escarlate estivesse coberto por um mar de fogo. Assim, foi por isso que o Estreito da Aurora Escarlate adquiriu seu nome. Quando a névoa subiu no ar como uma fumaça etérea, várias espécies estranhas e rechonchudas de peixes saltaram da água, sugando profundos goles do ar fresco. Quando esses peixes voltaram para a água, todos pareciam harmoniosos e auspiciosos. No entanto, no momento seguinte, esta paz foi quebrada por gritos agudos de lamentos. A névoa no alto do mar foi repentinamente dilacerada e um grupo de artistas marciais montados em águias do vento celestial saíram em completo pânico. Havia apenas 6 águias do vento celestial, e 2 ou 3 pessoas estavam montando cada uma delas. Não apenas isso, mas esses artistas marciais estavam todos feridos e pareciam à beira do colapso. Seus rostos estavam cheios de preocupação e nervosismo, como se estivessem sendo perseguidos por alguém. Não é bom, não podemos continuar fugindo, já usamos a habilidade secreta para estimular as águias do vento celestial, agora elas atingiram seu limite. Se voarmos por mais de 180 milhas, então eu temo que estas águias do vento celestial vomitem seu sangue vital e morram. Quando isso acontecer, todos nós morreremos com elas. Um artista marcial vestido de amarelo disse. Ele parecia ter cerca de 30 a 40 anos de idade e tinha um cultivo a meio passo do reino Xiantian. Enquanto os outros artistas marciais o ouviam, todos revelavam expressões vazias de perda e desespero. De fato, se eles continuassem correndo assim, eles morreriam mais cedo ou mais tarde. Uma águia do vento celestial era apenas uma montaria de baixo nível, e também havia várias pessoas em cada uma delas. Foi um milagre que elas tenham persistido até agora. Senhor Zhao, o que devemos fazer? Uma jovem garota gritou nervosamente. Ela ainda era jovem, ela não queria morrer ainda. O artista marcial de roupas amarelas que era chamado Senhor Zhao permaneceu em silêncio. Esses artistas marciais eram todos de uma pequena seita dentro do Mar do Sul, e havia até mesmo alguns que eram artistas marciais do povo comum. Deles, ele era o único que veio de uma seita do 3º grau e era até mesmo um ancião do pátio externo lá. Seu cultivo era o mais alto neste grupo, assim ele tinha mais autoridade e prestígio. Mas nessa situação, ele realmente estava no fim de seu plano, sem outro caminho que pudesse seguir. Não há como escapar da morte. Se aquelas bestas atrás de nós nos alcançarem, então seremos comidos. Um jovem de 20 e poucos anos gritou, sua voz tremendo. Ele não foi capaz de assimilar tudo o que estava acontecendo com ele. Na região ao sul do horizonte, havia a crença de que, se alguém morresse,
sua alma entraria no ciclo do Sansara. Mas, se seu cadáver fosse comido, sua alma seria selada para sempre, incapaz de reencarnar. O ancião Jal sacudiu a cabeça. Ele disse: eu não tenho um bom plano. Neste estreito da Aurora Escarlate, há uma grande ilha ao norte e uma ao sul de nós. A ilha ao sul é densamente coberta por florestas. Se nos escondermos nessa floresta, poderemos ter uma pequena chance de sobreviver. Este é o único jeito. De qualquer forma, continuar assim é o mesmo que morrer, podemos apostar nossas vidas nisso. Todos começaram a gritar. Na verdade, todos estavam bem cientes de que, mesmo que eles corressem para a floresta, as chances de eles sobreviverem eram extremamente escassas. As bestas atrás deles tinham um olfato incomparavelmente apurado, seria fácil para essas bestas encontrá-los. No entanto, assim que tomaram essa decisão e estavam prestes a voar para a ilha ao sul, um grito estridente de repente soou das profundezas da névoa. A névoa foi completamente agitada. Um pássaro vicioso com grandes asas como de um morcego e cabeça incomparavelmente feia e careca zuniu. Vendo isso, todos os artistas marciais presentes ficaram pálidos. Um condor fantasma. Isto é ruim. Quando chove, transborda. Pouco antes disso, o grupo de artistas marciais foi perseguido por um grupo de bestas viciosas do fundo do mar, forçando-os a correr em direção ao estreito da Aurora Escarlate em perigo. Mas eles não esperavam que houvesse um condor fantasma aqui. Este tipo de pássaro estranho e feio tinha uma força comparável a um artista marcial no nível avançado do reino Xiantian. Era uma besta viciosa que nenhum deles era capaz de enfrentar. Com este condor na frente deles e um grupo de bestas viciosas do fundo do mar atrás deles, sem dúvida eles morreriam aqui. Espalhem-se e corram. O ancião Jal gritou. Neste momento, esta era a única maneira de qualquer um deles viver. Escapar separadamente, tudo dependia da sorte. Morrer seria normal e viver exigiria um grande golpe de sorte. Pode-se dizer que esta era a sua última chance para despedidas. Neste grupo de artistas marciais, muitos deles se conheciam. Mas agora ninguém tinha tempo para se preocupar com esses sentimentos. Eles puxaram suas águias do vento celestial e os artistas marciais nelas escolheram aleatoriamente uma direção para fugir. Mas, assim que eles voaram várias centenas de pés de distância, aquela estranha ave repentinamente abriu seu bico e um rugido extremamente aterrorizante foi emitido. Nesse instante, uma essência demoníaca agitou-se, fazendo com que até mesmo a água do mar se dividisse ao meio. Quando as várias águias do vento celestial ouviram esse rugido, todas pareceram ser atingidas por alguma força misteriosa, algumas delas fugindo com medo e algumas simplesmente não se movendo. Houve até mesmo uma águia do vento celestial que perdeu sua capacidade de voar. Deu um grito lamentável quando caiu nas águas abaixo. Pequena irmã. Quando um homem de 30 anos viu as duas jovens garotas na águia do vento celestial caírem na direção da água, seu coração se contorceu de desânimo. O atual Mar do Sul não era o mesmo de antes, havia muito mais bestas viciosas dentro das águas. Um artista marcial que não alcançou o reino Xiantian ainda não teria a capacidade de voar. Eles só podiam confiar no nado para sair da água. Mas, com um grupo de ferozes bestas viciosas marinhas os perseguindo, deixar essas águas vivo era claramente impossível. O homem balançou sua manga e um chicote saiu rapidamente de dentro de seu manto, envolvendo a cintura das duas garotas, permitindo-lhes evitar o destino de cair no mar. No entanto, mesmo que não caíssem no mar, ainda não havia chance de viverem. Neste momento, aquele condor fantasma não parecia estar pronto para desfrutar de sua refeição.
Em vez disso, expôs um sorriso cruel e bárbaro como se os artistas marciais na frente dele fossem cordeiros esperando para serem abatidos. Como uma besta viciosa no nível de um artista marcial do reino Xiantian, este condor fantasma já tinha um baixo nível de inteligência, sabia como brincar com sua presa para seu próprio entretenimento. Essa maldita besta! Todos os artistas marciais ficaram furiosos. Mas neste momento, eles realmente eram cordeiros esperando para serem abatidos. Além de mergulhar em seu próprio desespero, não havia nada que pudessem fazer. Oh! Com outro rugido estranho e assustador, 7 ou 8 peixes negros saíram da névoa. Estes peixes estranhos tinham 10 pés de comprimento e pareciam tubarões comuns. A única diferença era que eles tinham um grande par de asas translúcidas em vez de nadadeiras, então eles podiam voar. Vendo esses peixes perturbadores aparecerem, o ancião Zhao sorriu com tristeza. Desde o começo, eles foram perseguidos por esses 7 ou 8 peixes estranhos. Esses peixes estranhos com asas tinham força igual a um mestre no nível de pico do reino Outian, qualquer um deles não era muito mais fraco do que ele. Com 7 ou 8 desses peixes estranhos trabalhando juntos, ele simplesmente não seria capaz de resistir ao seu poder, então sua única escolha foi fugir. Mas mesmo enquanto ele corria todo o caminho até aqui, esses peixes estranhos não tinham feito nada até terem se encontrado com o condor fantasma. Verdadeiramente, não havia caminho para o céu nem uma porta para a terra, eles estavam presos em uma situação desesperadora. Sabendo que ele morreria aqui, o ancião Zhao pareceu dispersar todo o medo que encheu seu coração. Em vez disso, um espírito heróico pareceu surgir dentro dele. Florescendo a longa espada em suas mãos, ele gritou: "Todos, já que não podemos viver, vamos lutar contra essas malditas bestas." Quando os humanos enfrentavam uma situação desesperadora, era fácil para eles serem afetados pelas emoções dos outros. Quando o ancião Zhao gritou, todos os artistas marciais presentes sentiram seus corações darem à luz uma emoção nobre e estimulante. Vamos avançar juntos. Matar um é o suficiente, matar 2 valerá a pena. Um jovem gritou com todas as forças em seus pulmões. Já que a águia do vento celestial abaixo dele não escutava suas ordens, ele simplesmente desistiu. Ele agarrou sua espada larga e ficou em cima da parte de trás da águia do vento celestial, avançando em direção a grupo de peixes estranhos como um tigre feroz e voraz. Sua espada larga cortou. Ao mesmo tempo, o estranho peixe também correu para o jovem. Eles abriram suas mandíbulas largas para mordê-lo. Com o nível de pico do estágio da condensação de pulso desse jovem, tentar matar qualquer um desses estranhos peixes era simplesmente sem esperança. Mas, assim como todos pensavam que ele morreria no estômago desses estranhos peixes, ocorreu algo. Quando a espada larga do jovem cortou, o corpo do estranho peixe abaixo dele tremeu de repente. No instante seguinte, foi dividido ao meio da cabeça à cauda. Uma chuva maciça de sangue jorrou. Com 2 sons ocos, 2 peixes estranhos foram cortados ao meio, seus cadáveres caindo no mar. O que? Não só os outros artistas marciais ficaram chocados, mas até o jovem ficou incomparavelmente perplexo. O jovem sabia o quão forte ele era. Ele sabia desde o início que estava correndo para sua morte, mas nunca imaginou que sua espada larga dividiria esse estranho peixe ao meio. Os outros peixes estranhos também ficaram surpresos com o ataque deste jovem. Todos ficaram loucos de uma vez e correram zelosamente em direção ao jovem. No entanto, essa cena de apenas um momento atrás reapareceu. Estes peixes estranhos foram separados por alguma força desconhecida sem um único fio de resistência.
O sangue jorrou, manchando todo o mar de vermelho. O jovem não era um idiota. Ele instantaneamente entendeu que algum poderoso especialista o havia ajudado em segredo. Ele olhou em volta, então, quando olhou para cima, viu que a 1000 pés de altura, várias figuras haviam saltado de uma montaria azul e estavam voando lentamente em direção a eles. Não foi apenas o jovem que viu essas pessoas, mas os outros artistas marciais também. Quem eram essas pessoas? Eles não usaram uma arma, mas eles puderam realmente dividir ao meio uma besta viciosa com força igual a um artista marcial no nível de pico do reino ou Tian a 1000 pés de distância. Mesmo se eles tivessem feito algo, eles ainda estavam a 1000 pés de distância. Apenas como eles fizeram isso? Essas pessoas. Ancião Zhao olhou para os 4 artistas marciais que aparecerão. Entre eles, um jovem de roupas azuis parecia o mesmo que eles. Quanto aos outros 3, pareciam completamente diferentes de humanos comuns. Suas orelhas eram longas e pontiagudas e seus olhos eram mais longos e angulosos, com várias escamas minúsculas embelezando as extremidades. Seus olhos e cores de cabelo também eram completamente diferentes dos tons normais. Apenas quem eram eles? Enquanto estavam todos boquiabertos, aquele condor fantasma atrás deles soltou um grande rugido e correu em direção a essas pessoas. Neste momento, eles ficaram completamente chocados. No entanto, ao mesmo tempo, eles finalmente viram que nem todas as pessoas fizeram alguma coisa. Em vez disso, foi apenas o jovem de roupas azuis que havia feito alguma coisa e não podia nem mesmo ser chamado assim. O jovem de roupas azuis apenas olhou para o condor fantasma, seus olhos brilhando com uma luz penetrante como se trovões existissem dentro deles. Então, o corpo do condor fantasma tremeu como se tivesse sido atingido. Diante dos olhos de todos, seu corpo foi rasgado em vários pedaços, todos os seus órgãos e ossos rasgados em uma confusão de carne dilacerada. Este método de ataque era na verdade um simples uso de um espírito de batalha. Ao anexar um espírito de batalha ao ar, ele pode ser facilmente usado para destruir o corpo do condor fantasma. Todos os artistas marciais presentes certamente não tinham ideia do que era um espírito de batalha. Todos estavam perplexos, chocados, impressionados. Céus! Apenas que tipo de método de cultivo era esse? Com apenas um vislumbre, uma besta viciosa no nível avançado do reino Xiantian foi cortada em pedaços. Como fez isso? Os mais de uma dúzia de artistas marciais ficaram horrorizados ao extremo. Nesse momento, o jovem vestido de azul perguntou de repente: "Tenho algumas perguntas para fazer a vocês. Quem são vocês? Por que vocês estavam sendo perseguidos por esses monstros? O que aconteceu no Mar do Sul nos últimos anos? Vocês já ouviram falar sobre uma seita perto do Mar do Sul chamada Ilha da Divina Fênix? Como está essa seita agora?